Primeira vez que um político de dimensão é acusado, a estratégia do político não é defender-se, é acusar a acusação. A estratégia de Sócrates tem sido ele próprio dizer, porque ele tem escrito cartas, falado, dado entrevistas, dizer que a acusação está mal feita. Sócrates sendo dito reiteradamente, apesar de dizer que não a conhece. E além disso, uma outra estratégia é tentar descredibilizar os magistrados envolvidos no processo. E isto é preocupante. Ou seja, quando um político é acusado, o que ele deveria tentar fazer era defender-se. E o que nós vemos aqui é que Sócrates, mesmo na situação em que se encontra, tenta controlar, como sempre controlou tudo, e em particular os magistrados. O processo face oculta foi cortado à tesoura, nas partes onde constavam as escutas a José Sócrates. As imagens são inéditas. A distribuição das escutas, neste caso, foi decidida pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a ordem foi cumprida pelo Juiz de Aveiro. Um dos arguidos, Paulo Penedos, reclama desde o início o acesso a essas escutas por entender que podem conter matéria para a sua defesa. O advogado de Paulo Penedos, Ricardo Sá Fernandes, reclamou da distribuição das escutas para o Tribunal Constitucional, que terá uma última palavra. Este é o livro H, um processo administrativo inédito aberto pelo Procurador-Geral da República. Os despachos em que o juiz e os magistrados do Ministério Público de Aveiro propunham a instauração de um inquérito-crime contra o primeiro-ministro José Sócrates estão cheios de buracos cortados à tesoura. Eu tenho 30 anos de advocacia e nunca tinha visto um processo esquartejado como aquele. Nunca tinha visto. Nem julguei que fosse possível. Aliás, devo dizer que as primeiras vezes que me disseram que o processo ia ser expurgado, que havia despachos no processo que iam ser expurgados das escutas, eu nem acreditei. Mas aconteceu. No dia 15 de abril de 2010, o juiz António Gomes executou a ordem de destruição das transcrições das conversas de José Sócrates com o arguido Armando Vara. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça já vinha dando essa instrução repetidamente há vários despachos. Nunca tinha visto nenhum outro processo recortado assim? Nunca. Nem está previsto, quer dizer, vamos lá ver. A lei prevê que possam ser distribuídos objetos, que possa ser distribuída a droga apreendida. A lei prevê certos mecanismos para destruir coisas que estão no processo, para recortar despachos proferidos por magistrados. A lei não o refere e eu nunca tinha visto acontecer. O presidente do Supremo chumbou 5 iniciativas processuais do advogado contra a destruição das escutas, inclusivamente as que pediam apenas que não fosse sempre Noronha Nascimento a decidir, mas antes as secções criminais competentes para investigar criminalmente um primeiro-ministro. Até agora, sobre esta matéria, no lado do Poder Judicial há apenas uma pessoa que emite despachos e que decide, que é o Presidente do Tribunal de Justiça. Isso não pode ser assim. Noronha Nascimento aceitou agora fazer subir uma reclamação do advogado ao Tribunal Constitucional. A destruição das escutas poderá ainda vir a ser considerada ilegal, mas como as escutas já foram destruídas, o resultado será outro: mandar todo o processo face oculta para o caixote do lixo. Tenho muita consideração e tenho uma profunda simpatia e muito afetuosa simpatia por ele. E estou triste por ver estas circunstâncias injustas e inacreditáveis. No final de mais uma visita, voltaram a ouvir-se certezas em relação à inocência do ex-primeiro-ministro. Tenho a certeza que ele está inocente. Uma pessoa desta qualidade, desta honestidade, não pode deixar de estar inocente. E mal sabe que João Perna, o seu motorista, tinha sido detido, conversa com Proença de Carvalho. Pede-lhe que arranje um outro advogado do seu escritório, de preferência alguém mais novo e que não seja conhecido, que aquele defenda o motorista. É fundamental travar o depoimento de Perna, evitar que aquele o comprometa. Proença de Carvalho tinha de estar longe. Tinha ele próprio sido apanhado nas escutas. Não podia representar José Sócrates. Mantém-se na sombra, mas não se coíbe de criticar o juiz dias depois. E disse-o claramente numa entrevista dada à TSF. Em Portugal perdeu-se também o direito ao juiz natural. Todos estes casos são apreciados por um único juiz. O Ministério Público basta que coloque a investigação no Departamento Central de Investigação Criminal
que necessariamente o juiz que vai apreciar É o mesmo. o comportamento é sempre o mesmo. E este juiz, aliás, já podia ter sido promovido à relação, mas não, ele gosta tanto de estar naquele tribunal e realmente compreende-se. O poder é tão grande e os tais tabloides inserem-se de tal forma, ele é o tal super juiz que parece como um juiz acima. Esse é o herói dos tabloides. Um dos assistentes requeriu a instrução para o Supremo. Foi ao Supremo e o Supremo entendeu, e quanto a mim bem, que a competência não era do Supremo, mas sim de um juiz de instrução criminal de Lisboa para se pronunciar sobre a abertura ou não da instrução. O assistente não pagou a taxa de justiça para ser aberta à instrução e arquivou-se. Não foi arquivado por uma decisão judicial, foi arquivado por uma questão processual. Foi arquivado porque quem tem o poder de exercer a ação penal é o Ministério Público. Os assistentes ou quem tiver legitimidade tem o direito de pedir a abertura da instrução. Foi pedida, há uma condição que é o pagamento de uma taxa, não foi feita, automaticamente arquivou. Uma altura em que eu me consciencializei de que estava a ser incómodo e que isto podia ter conclusões um bocado estranhas, para mim pelo menos. Essa altura foi quando recebi na SIC esta t-shirt, que é feita por uma empresa chamada foi no meio da grande confusão de processos, de uma onda litigiosa que foi levantada por membros do governo contra uma série de jornalistas. Que um antigo governante terá depositado em nome do ex-administrador do Grupo Lena. Ao longo de 32 anos,